Olá, aqui é a Keila e no vídeo de hoje a gente vai estar iniciando uma minissérie sobre apresentação de renderização dentro do Revit. Antes de a gente entrar no conteúdo, no entanto, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu lhe convido a estar clicando no botão abaixo para se inscrever e você pode também estar curtindo, compartilhando e comentando nesse vídeo. Semanalmente eu tento trazer aqui para o canal ao menos um vídeo como este para você. Vamos lá! A gente vai estar iniciando aqui com a renderização com um projeto que a gente já viu, inclusive em minisséries anteriores de tabela, a gente viu também em minisséries anteriores de anotações e detalhamento realizado dentro do Revit, cujos links, inclusive, caso você ainda não tenha visto, eu convido a estar assistindo depois na descrição. Eu deixei esses links dessas playlists que você pode estar vendo depois, porque aqui a gente já vai iniciar agora com um projeto que foi feito em vídeos anteriores, de playlists anteriores aqui do canal, e que aqui a gente vai estar propriamente renderizando já diretamente neste projeto. Eu estou com ele aqui aberto no Revit 2022. Mera curiosidade também, aqui no Revit 2022 tem alguns upgrades, né? Não, o pessoal não cria um novo software a cada nova versão, mas aqui no 2022 a gente tem aqui no menu arquivo a possibilidade de, por exemplo, entrar aqui diretamente no exportar e a gente exportar, por exemplo, PDF, né? Não tá na impressora. Antigamente tinha que instalar, né? Até a versão anterior, 2021, tinha que instalar alguma impressora PDF. E aqui na 2022, o mais bacana é que dá para exportar diretamente em formato PDF. Já vem nativo. O meu tem esse bugzinho visual. Isso aqui é do meu computador. Só de eu pegar e arrastar um pouquinho, ele já sobe. Daí você poderia plotar a janela atual do nome do arquivo aí, onde você escolher estar plotando. Pode fazer zoom de 100% centralizada na folha de papel, igual você faria ali numa impressão feita normal, né, dentro do ambiente de Ctrl P e imprimir. Aqui mera curiosidade, tem alguns upgrades que você pode estar vendo depois na parte de, por exemplo, paredes e inclusive taper walls, aquela parede que ela é um pouco, ela não é duas linhas paralelas na vertical, ela é meio afunilada em direção ao topo, a gente consegue realizar ela inclusive com controle de camadas, é um upgrade bastante interessante, mas vamos ao que interessa, que aqui é a renderização. Eu estou disponibilizando esse arquivo em Revit 2022 também, no link abaixo, né, na descrição do vídeo, se você quiser estar acessando e estar utilizando esse projeto para fazer junto. Daí vamos lá. Começando aqui, eu tô entrando aqui na implantação, mas acredito que é melhor eu manter essa vista e duplicar ela para a gente criar uma vista em que a gente consiga estar controlando informações de forma independente. Como assim? Eu vou dar botão direito em cima da implantação, daí botão direito do mouse, vou aqui duplicar a vista e vou duplicar. Dupliquei, aqui eu vou começar de uma escala macro para chegar depois em uma escala mais pontual. Daí pensando numa escala mais macro, eu vou pegar aqui a implantação, cliquei, e com ela selecionada vou dar F2 o teclado para renomear, F2, e aqui eu vou renomear ela para ser o meu estudo solar. Vou fazer aqui um estudo solar. Daí depois a gente faz um estudo solar que inclusive ele é 3D. Daí estando aqui na planta de estudo solar, antes de a gente começar a estar pensando em renderizar, a gente podia sair de uma escala mais macro, que seria a geolocalização, latitude e longitude no globo terrestre, a gente determinar o norte, para que lado que está o norte deste projeto, e também a gente poderia por fim estar pensando na hora do dia e estar depois finalmente enquadrando e renderizando. Então pensando nessa escala de informações, a gente aqui duplicou a implantação e tanto aqui na vista de implantação, dica, embaixo dela tem esses controles que afetam somente esta vista. Tem esses dois botões muito parecidos, que aqui ele fica aqui de xizinho ou sem xizinho, que seria a viewport vai cortar ou não vai recortar a vista. Deixa ela de xizinho por enquanto, e tem aqui essa aqui do lado, que seria o controle de viewport também, em que a gente vê ou não vê a delimitação da viewport. Sim, a lampadinha tá acendendo, a lampadinha tá apagando, deixa ela aqui, por consequência, deixa a lampadinha da viewport apagada, que daí beleza, fica mais fácil de a gente controlar. Por consequência, quando você pensa em organizar a informação para levar para uma folha de impressão, então justamente isso aí passa a ser uma informação relevante, a gente
enxergar, ligar a lampadinha para ver a delimitação da viewport e também recortar a vista para depois levar ela ali para ser encaixada ali dentro de uma folha de impressão. Agora aqui a gente fez o contrário para liberar a vista para a gente trabalhar e enxergar a modificação que a gente vai realizar aqui. Daí pensando na escala de informações que eu tinha comentado, aqui na aba gerenciar é onde a gente gerencia informações de todo o projeto. Aqui nessa aba gerenciar a gente tem esse planetinho azul com esse alfinetinho vermelho, daí é o botão da localização. Daí repara a diquinha da ferramenta que ela tá mostrando aí, né, levando ali aquele alfinetinho vermelho, ali dica é onde fica a sede da Autodesk nos Estados Unidos, em Boston ali, e se você utilizasse o template que vem instalado junto com o Revit, aquele default inglês dos Estados Unidos, por exemplo, o default original, daí a localização viria exatamente aí. Então, isso aqui é uma dica, eu acho que ficaria meio longe em relação a onde você quer fazer a intervenção, é melhor então a gente mexer na localização. Daí no gerenciar, pegou aqui a localização, se você tiver acesso à internet, deixa ele rodar, que daí dessa forma, se você quisesse aqui no endereço tá selecionando outro lugar, você pode digitar e pode pesquisar que dele encontra esse local. Aqui, por exemplo, tá Brasília, Brasil. Os acentos, às vezes, utilizando aqui esse esqueminha da Bing, daí é o Bing rodando dentro do Revit, então, aqui sem querer ele pega e transforma dessa forma aqui a acentuação. Daí se eu quisesse pesquisar algum outro lugar, pode digitar e mandar pesquisar. Agora daí selecionando, né, por exemplo se eu quisesse aqui São Paulo, Brasil, e vou dar Enter. Daí aqui, se tiver a janela pequena, não dá para ler, mas ele apareceu aqui esses resultados. Eu vou só aumentar um pouquinho só a minha janela aqui, para ficar mais fácil de enxergar. E aqui eu vou mandar pesquisar de novo, São Paulo, Brasil. Imagino que seja esse primeiro resultado aqui. Daí eu vou clicar, daí eu poderia pegar, por exemplo, São Paulo aí e tá confirmando. Repara que a latitude e longitude no globo terrestre não faria a diferença eu estar no centro, no Marco Zero, ali na Praça da Sé, ou tá inclusive saindo já da região metropolitana, já que a gente tá aqui, na verdade, em latitude e longitude no globo terrestre. Só de estar mais ou menos na latitude e longitude já estaria certinho. Por mais que eu movesse mais pra lá ou mais pra cá, alfinetinho, ele ia mudar quase nada depois os vários pontos ali de casas decimais ali, né? Então realmente seria uma mudança muito pequena. E se eu não tiver acesso à internet, não se preocupe, dá para fazer uma lista de cidades padrão, uma lista offline. Essa lista offline eu posso selecionar aqui a cidade, acho que eu vou deixar Brasília, Brasil mesmo, que ele já seleciona a latitude e longitude também. Por consequência, se você quisesse pegar de algum lugar, né, por exemplo, um Google Earth, daí Ctrl C e aqui dá o Ctrl V na latitude e longitude, e igualmente também daria certo. Aqui eu vou confirmar com OK. Daí dei aqui o OK, perfeito. Ele já entrou aqui automaticamente. Na sequência, depois de eu ter geolocalizado ele, eu pensaria que o norte nem sempre aponta para cima. O norte nem sempre aponta para cima, repara que eu tenho aqui, se eu chegar pertinho, eu tenho fachada leste, fachada sul, fachada norte, fachada oeste. Só que isso aqui é norte, sul, leste, oeste de modelagem. Seria o equivalente eu falar fachada frontal, lateral esquerda, lateral direita, fachada posterior. E não necessariamente é o norte geográfico mesmo. Daí então, se eu quiser modificar o norte, pode. Só que daí eu vou comentar que o Revit só te deixa mexer aquilo que você vê. Aquilo que você não consegue enxergar, você não consegue nem sequer selecionar e nem sequer modificar, porque eu vou causar um erro que eu não quero que aconteça com você, então eu vou fazer de propósito, que seria se eu quisesse aqui na aba gerenciar e diretamente rotacionar aqui o norte, daí seria o botãozinho aqui parecido com aquele anterior, é o botão da posição, tem aqui, a gente fez a última vez a localização, tem aqui o botão da posição, que tem esse planetinha com essa folhinha em branco na frente, onde eu posso estar aqui escolhendo rotacionar o norte verdadeiro, só que se eu não estou enxergando norte verdadeiro no projeto, eu vou tomar um aviso. Daí esse aviso vai me avisar aqui que a vista precisa ser orientada para norte verdadeiro, funciona somente em vistas de planta, ou seja, não funciona na vista 3D. Daí é pedido aqui para que você modifique as propriedades da vista ou então utilize uma outra vista. Daí o que é isso? É que aqui repara, orientação norte do projeto, que seria norte, sul, leste, oeste de modelagem. Depois desses dois botões editar cinza em propriedades, se você clicar e expandir, daí repara que tem a possibilidade de estar pegando aqui o norte verdadeiro, o norte de verdade, o norte geográfico. Agora, se eu deixei a orientação dessa vista para norte verdadeiro, aí sim eu consigo estar rotacionando o norte verdadeiro. Vou dar uma outra dica aqui. Às vezes acontece de no escritório você pegar e
acompanhar um projeto que não foi exatamente com você que se iniciou esse projeto. Você pegou o bonde andando. Então, neste caso, aqui, quando eu olho a vista 3D, só de eu pegar e orbitar de leve, né, girar aqui na vista 3D, repara que em cima aqui da vista 3D tem esse cubinho aqui da vista 3D, que, deixa eu girar aqui mais de cima, repara que tem norte, sul, leste, oeste aqui do cubinho. Daí então seria norte, sul, leste, oeste. Dessa bússola aqui que fica girando ao redor do cubinho, seria a bússola, o norte geográfico. Agora, quando a gente tem esse cubinho, repara que ele meio que tem o mesmo alinhamento da minha casinha. Eu vou até chegar aqui pertinho para ficar mais fácil. Repara que tem aqui o cubinho e tem o norte de modelagem. Eu tenho aqui a casinha e eu tenho aqui o norte de modelagem, o norte de projeto. Então, nesse caso, por enquanto, o norte aqui do projeto está coincidindo com o norte de verdade, o norte geográfico, o norte verdadeiro. Só que agora, quando a gente rotacionar, a gente vai perceber que ele vai ligeiramente descasar. É o que a gente vai ver acontecer aqui. Então vamos lá. Voltando aqui para o estudo solar, eu agora vou mexer agora que eu deixei o norte verdadeiro. Eu vou conseguir na aba gerenciar, rotacionar o norte verdadeiro. Daí, rotacionando o norte verdadeiro, repara que agora sim é possível rotacionar o norte verdadeiro. Eu tenho em planta e eu deixei o norte verdadeiro visível, eu consigo editar dessa forma então. Daí, repara que você ganhou neste momento então, se você estiver fazendo junto, aqui um ponteirinho que fica seguindo o seu cursor, né? Parece ali o rotate, ferramenta de rotacionar. Então, nesse caso, funciona inclusive igualzinho. Primeiro você vai travar a referência inicial, que é para cima 90 graus no prumo, e depois você vai, na sequência de ter clicado na referência inicial, você vai trazer o cursor mais para um lado ou mais para o outro lado que você deseja estar rotacionando. Daí você pode digitar, inclusive, o valor do ângulo e dar Enter, que dá certinho. Inclusive, aqui não está especificado, mas vamos supor que o meu levantamento, ou então eu bati um print do Google Maps, rotacionei para, inclusive, casar com esse arruamento. Isso daí, inclusive, eu fiz essa movimentação, eu fiz na minissérie de ar-condicionado, que você pode estar conferindo também na descrição desse vídeo, que eu vou estar incluindo ali, que eu fiz com o print do Google Maps, foi só um exemplo. Mas se eu quisesse, por exemplo, o meu norte ele está apontado para este lado aqui, daí este lado aqui é o lado que está aqui o meu norte, e esse meu norte está girado para esse lado, por exemplo, a 73 graus para esse lado daí. Se eu quisesse fazer, então, esse norte girado para esse lado, 73 graus para esse lado da direita, então a gente consegue, eu vou pedir para tentar fazer junto, é só um norte de exercício nesse caso mesmo, mas é claro que você indicaria o norte da sua intervenção de projeto. Daí, só para ficar mais visível, eu peguei e trouxe aqui esse norte, cliquei, segurei e trouxe aqui. Se eu tivesse, inclusive, a simbologia igual eu desenhei nesse cantinho, daí seria só clica, segura e traz. E daí eu vou clicar agora no prumo, cliquei. E agora eu quero para cá ou eu quero para cá? Então eu vou apontar o lado que eu desejo. Vou digitar, nesse caso, 73, que é o norte que eu tinha comentado, e vou dar Enter, que ele vai. É isso aí. Dele rotacionou, a gente projetar desse jeito dá para fazer sim. Só que daí a gente teria que trabalhar bastante com a projeção, a extensãozinha tracejada que é projetada para a gente desenhar um desenho que ainda assim continuasse na ortogonal, em relação a paredes anteriores, por exemplo, que você tenha realizado. Então, por conta disso, se eu quiser aqui voltar a orientação para norte do projeto, eu consigo. Se eu quiser voltar para norte verdadeiro, ele volta para o alinhamento ali que eu tombei. E daí também, se eu pegar e for ver ali na vista 3D, repara que aqui também parece que o norte e o cubinho eles descasaram. Daí aqui o norte de modelagem, que é o cubinho, é a representação gráfica aqui do projeto, tá aqui no sentido, e o norte está girado num sentido completamente diferente. Daí seria aqui, porque realmente a gente aqui rotacionou o norte em relação à modelagem. Daí ele descasa norte de cubinho com norte ali geográfico. Agora, uma outra coisa, acho que eu vou até deixar aqui sombreado SD de Shade ao comando para melhorar o contraste, para ficar mais facinho de eu enxergar aqui sem me forçar a vista enquanto eu ainda estou na fase de modelagem. Agora, eu vou voltar aqui para a planta do estudo solar. Primeiro passo, a geolocalização e o norte, a gente já fez também. E na sequência eu comentei ali de a gente mexer na hora do dia. Daí a hora do dia, vamos lá, a terceira informação macro. A hora do dia, a gente, parece uma informação boba, mas mesmo durante o dia, mesmo que você não olhe para o céu, você sabe mais ou menos se está de manhã ou se está de tardezinha, pela sombra que o sol projeta. Então, antes de a gente mexer no sol, que seria a próxima terceira informação, aqui embaixo, onde estão para 200,
grau de detalhamento, que se você quiser pode deixar no alto, se quiser 1 para 200, 1 para 100 é só mudar também. Daí tem aqui onde eu deixo geralmente no sombreado enquanto estou trabalhando para me forçar menos a vista. E aqui tem aqui o solzinho, a gente já vai mexer no solzinho já já. E tem essa lua, que na verdade é uma sombra, clica nela, que daí ele projeta a sombra. Então justamente, né, como a minha deu essa jogada de sombra nesse sentido, acredito que o sol está vindo desta direção vice-versa oposta. Daí pra gente ter um pouquinho mais de certeza, vamos configurar o sol na sequência, que seria, vou entrar aqui no solzinho e vou pedir a configuração do sol. Pedir aqui a configuração do sol tem a possibilidade estático, dia único, múltiplos dias, iluminação. O que é isso? Quando a gente tem dia único e múltiplos dias, os dois dos meios são simulações. Agora, quando eu quero renderizar, pega ou o primeiro ou o último, a depender daquilo que você precisa. A iluminação seria transformar o sol no céu numa luz de estúdio. Como assim? Quando a gente tem o azimuth seria igual a gente ter o transferidor, ele posicionado no sentido da horizontal em cima do projeto, e a gente teria o transferidor ângulo 0, ângulo 90 graus para cima, ângulo 180, ângulo para baixo. Então isso daí seria a gente ter aqui, né? Vou desenhar aqui também, vai. Daí a gente teria como se fosse aquele transferidor da época que você estudou, talvez primária, daí tinha um transferidor, ele era mais ou menos desse jeito aqui, e daí teria aqui o ângulo 0, o ângulo 90, aqui tem um ângulo 180, daí aqui teria assim por diante. Então a gente poderia ter aqui, por exemplo, no 135 é 90 mais 45, ele tá desse ângulo aqui, o solzinho, né? O solzinho que eu vou desenhar aqui em vermelhinho. Ele tá aqui 45 mais 90. Ele tá incidindo nessa posição aqui, projetando a luz, e a altitude dele tá de 35 metros elevado em relação à edificação. Então aqui é grau e aqui tá aqui em relação à colocação dele, do sol, em relação ao projeto. Lembrando que, não, na verdade, eu girei pra cá, mas lembra que você girou também ao norte. Então, só por isso não é exatamente daqui. Parece que ele tá vindo daqui, por exemplo, e projetando a sombra nessa direção aqui que a gente tá vendo. Eu vou parar de rabiscar. Aí, ok. E daí a gente tem aqui o sol que é estático, que ele não é o sol estético, né? O sol para a gente obter uma renderização estética. Quando a gente está no estático, a gente obtém aqui, de acordo com a geolocalização, dia e hora, que a gente pode escolher inclusive diferente também, a gente pode estar obtendo uma determinada renderização. Por exemplo, se eu quisesse em Brasília do dia 1º aqui de janeiro de 2021, eu pegar as 14 horas e vou aplicar, e a gente vai ter essa sensação de sombreamento. Ou se eu deixasse aqui às 10 da manhã em aplicar, eu teria essa sensação de sombreamento. Talvez 10 da manhã seja interessante, por exemplo, para pegar a fachada frontal. E, por consequência, o horário da tarde seja legal de a gente pegar ali uma renderização da piscina. Deixa eu ver se 15 horas da tarde fica bacana, por exemplo. Acho que 15 aqui já avança a sombra nessa direção, então talvez 14 mesmo. Então a gente pode ir testando aqui esse tipo de situação e ver a sombra projetada ali para indicar como é que tá ficando ali de acordo com essa hora do dia. Daí aqui eu preferi janeiro, porque daí é verão aqui no Brasil, e daí provavelmente pra piscina ficaria um render que tem um pouquinho mais a ver. E daí se eu quisesse, depois dia único, ele faz uma simulação da data que você escolher. Daí você pode estar selecionando uma faixa de horário, que inclusive pode ser do nascer ao pôr do sol, e você pode estar escolhendo um nozinho, que vai acontecer de hora em hora pra gente ver o sol passeando em cima do céu, grudando nesse nozinho de hora em hora. Esse plano de chão no nível seria se o mundo fosse plano, igual um mapa mundi, onde é que estaria nascendo o sol? Ali no leste. Daí sim, que é uma simulação, é que quando a gente tem um desenho técnico, uma planta baixa, um corte, uma elevação, a gente tem uma planificação daquilo que acontece no mundo na vida real. Então, quando a gente tem um desenho técnico, a gente tem como se fosse uma planificação numa folha de papel mesmo, de desenho técnico. Então, só por isso, né, se eu quisesse mexer, seria aqui que a gente mexeria, para se o sol nascer boiando ou se o sol nascer enterrado em relação à sua intervenção. Aqui, por enquanto, deixa estático mesmo, né? Múltiplos dias te deixaria até escolher uma faixa de dias, além de uma faixa de horários. É que para renderização, se deixar esses dois no meio, é como se eu estivesse batendo um monte de sol em vários pontos diferentes de simulação, para depois eu renderizar. E sendo que na renderização quero um só sol ali no céu, que seria o estático, ou seria aqui o iluminação. Então, só por isso deixei estático
Stat, vou dar o OK. Daí se quisesse mudar a localização também podia, vou dar o OK. Dei OK. Daí agora onde o Sol tá com o xizinho, deixa o Sol sem o xizinho. Seria deixa o caminho do Sol ativado. Deixou ativado, qualquer coisa se não estiver vendo, dá uma bela afastada. Dei zoom out, rodei scroll do mouse. Repara que tem aqui a carta solar movimentada em relação à minha edificação e tem esse solzinho aí. Esse solzinho aí, se eu quiser clicar, segurar, puxar, pode. Por exemplo, cliquei, segurei, puxei. Daí perfeito. Ele projeta uma sombra diferente ou uma sombra aqui diferente. Eu posso também clicar onde está o valor numérico e digitar. Se, por exemplo, eu quisesse agora às 18 horas, eu vou dar Enter. Às 18 horas ele faz aqui quase que uma sombra no ângulo zero. Tipo se eu tivesse uma folha de papel e colocasse uma lâmpada ali bem na bordinha da folha de papel e faz aquela sombra de ângulo zero. Daí aqui a gente tem a data. Se quisesse clicar na data e digitar valor diferente ou escolher uma data do calendário, perfeito, também dá. Inclusive dá para navegar em dia, mês, ano, daí dá pra fazer também. Agora, isso daqui foi bacana de a gente fazer na planta, dá pra fazer no 3D também. Então, se eu entrar aqui no 3D, aqui eu posso fazer algumas informações que algumas eu já fiz para todo o projeto. Aqui, principalmente, eu tentaria focar naquilo que é específico dessa vista. Como assim? Lembra que na aba gerenciar, a gente gerencia informações de todo o projeto. Como você já fez para todo o projeto, não precisa fazer de novo. Por exemplo, aqui a localização, você já fez para todo o projeto, ele ainda lembra da localização que você deu. Aqui na aba gerenciar, você não precisa fazer de novo o norte verdadeiro, mesmo porque na vista 3D não dá, tem que ser na planta. Você já fez, não precisa fazer de novo. E aqui no 3D, no entanto, que é uma outra vista, tem aqui embaixo os controles específicos dessa vista. E aqui embaixo, então, aqui se a sombra não tivesse ligada, eu pediria para ligar a sombra aqui embaixo. Se ela tá de xizinho, daí deixa ali sem o xizinho. Ligou a sombra, daí na sequência, aqui o caminho do Sol, eu posso pedir aqui na configuração do Sol. Daí configuração do Sol, por exemplo, aqui se eu quisesse uma simulação de dia único ou de múltiplos dias, eu posso estar escolhendo. Daí dia único, por exemplo, podia pedir do nascer ao pôr do Sol. Daí eu posso agora na sequência desmarcar. Se eu quiser pegar e arredondar valores das 6 da manhã até as 18 da tarde, por exemplo, ou até mesmo 19, daí eu posso aqui aplicar. Inclusive agora tá essa sombra de ângulo zero vindo de lá. Daí se eu pegar e dar o OK e pedir aqui o solzinho, eu posso pegar aqui o caminho do Sol aqui em relação à minha edificação. Às vezes quando faz simulação é mais difícil de puxar o Sol aqui para cima. Se tiver ruim, daí digita valor que é mais facinho, né? Daí por exemplo meio-dia. Daí meio-dia ele fica aqui, o Sol a pino, ainda assim ele faz uma sombra, né, um pouquinho deslocada ali, dado a latitude e longitude que eu estou. Não estou na linha do Equador, estou um pouquinho mais embaixo, por exemplo. Daí então, de acordo com a localização que a gente escolheu aí. Daí também, se eu quisesse aqui voltar no caminho do Sol, aqui pedir a configuração do Sol, daí então na configuração do Sol eu poderia pegar também múltiplos dias, para pegar uma faixa de dias críticos de inverno ou de verão, para a gente analisar a insolação de uma fachada. Ou então eu posso pegar do dia 1º de janeiro até o dia 31 de, por exemplo, dezembro, e ver do ano todo, do nascer ao pôr do Sol. Vou desbloquear aqui. E tá aqui mexendo depois na sequência para arredondar valor, se fosse o caso, e aplicar. E depois tá mexendo da mesma forma no Sol e tá fazendo essa configuração. Agora, se quiser voltar para estático ou mexer, beleza? O que acontece é que a gente tem essas simulações que a gente pode estar aqui estudando em relação à nossa edificação, e também, tanto na vista 3D, a gente pode estar alterando aqui um pouquinho para estudar um pouquinho mais a fundo. Como assim? Não sei se você sabe, mas estando aqui na vista 3D tem a caixa de corte que você pode ativar. Inclusive, quando ela passa por cima de uma área com terreno, ela corta e preenche de acordo com a profundidade que eu tô dando aqui do corte do terreno, né? Por exemplo, né? Tá faltando terra, então afunda um pouquinho mais para mostrar o restante de terra. E aqui também posso pegar e ver ali dentro da casinha, opa, cortei demais, e dessa forma tá estudando como é que tá acontecendo ali dentro em relação a essa determinada hora do dia. Agora, eu posso também fazer isso de algumas formas diferentes. Eu cliquei no vazio, desselecionei a caixa de corte, vou desmarcar ela, daí o modelo volta a ficar inteiro, já que eu peguei e destiquei essa opção. Um outro jeito de a gente fazer seria, por exemplo, estou ali no térreo, nem estou no 3D, e eu queria checar se a escada está saindo e chegando no lugar certo, né? Saindo do térreo e chegando no nível superior neste projeto. Então eu cliquei aqui na escada, por exemplo, e com ela selecionada vou utilizar o comando BX de box, box da caixa de corte, em cima dessa seleção, caixa de seleção. Peguei, vou digitar BX, inclusive vou pegar algo a mais, né? Vou pegar essa escada e vou com Ctrl selecionar
Ctrl adiciona na seleção, vou com a escada clicar e pegar essa portinha aqui também, e agora sim vou pedir BX de box. Daí o box ele fecha para cima dessa seleção. Como aqui no 3D eu tinha ativado essa carta solar, se eu chegar bem pertinho, repara que já foi fechada essa caixa de corte aqui para esses dois objetos que eu selecionei, e daí eu posso girar, enquadrar, e não somente isso, ver também a sombra que está sendo projetada nessa região. Aí, beleza, a gente consegue ver. Agora, só tem uma coisa, a caixa de corte é um corte temporário efetuado sobre o seu modelo. Ou seja, é como se ainda não tivesse sido construído aqui em cima os elementos que estão faltando, né? Repara que aqui ele faz até essa projeção como se realmente a parede terminasse lá. Ainda assim, repara que você consegue ver aqui, por exemplo, no chão, a incidência, o desenho, que esse brilho dessa luz do sol entrando dentro do seu projeto vai estar marcando ali. Por exemplo, se eu tivesse uma mesa com um computador aí bem pertinho dessa janela, ou então se eu tivesse a lousa de uma escola, né, e eu tivesse excesso de brilho, seria difícil de a gente enxergar que efetivamente a gente deveria estar vendo ali, ou a luz em excesso meio que atrapalharia nesse sentido. E aqui também, se eu quisesse pegar a caixa de corte, avançar aqui um pouquinho mais, um pouquinho menos, a gente consegue verificar nesse horário, ou então afastar aqui e pegar de outro horário aqui, qual que seria o desenho que a luz projetaria, a gente consegue perceber em relação à nossa intervenção de projeto, ainda que pareça que aqui em cima não tenha teto. Uma outra possibilidade, eu cliquei aqui no vazio, desselecionei e vou desticar a possibilidade de caixa de corte da minha vista 3D. Desmarquei, modelo volta. Uma outra possibilidade seria o cubinho da vista 3D tem aqui um menu escondido dentro dele. Daí, se você quiser ter um menu aqui no triangulinho, que você pode clicar para expandir, ou então dá o botão direito do mouse em cima do cubinho, que também dá certo. Deu o botão direito do mouse em cima do cubinho, você pode pedir para orientar para a vista, de por exemplo planta de piso, de por exemplo planta de piso do térreo. Vou fazer aqui de novo, né? Botão direito, orientar para a vista, de planta de piso do térreo. Daí, se eu fizer isso, repara que ele dá uma processada e depois planifica aqui a minha vista 3D para olhar igualzinho o térreo estava ali, inclusive fechando aqui a caixa de corte, igualzinho eu configurei ali a faixa de vista e viewport da minha planta do térreo. Daí, se eu pegar, só não esqueça que se você estiver vendo aqui o cubinho da vista 3D, sim, nesse caso você está na vista 3D, então se eu apertar o Shift do teclado e botão do meio do mouse pressionado girar, repara que eu consigo observar o que está acontecendo aqui. Daí eu posso até mesmo baixar para baixo do forro para ver rapidamente aqui e baixar aqui para encher com terra também o que está acontecendo nesse horário, nessa edificação. E aqui eu pedi rapidamente com o botão direito do mouse e pedi para eu olhar ali a planta de piso do térreo. Outra coisa que dá para fazer, por exemplo, botão direito do mouse para orientar para a vista de, por exemplo, do corte, por exemplo, meu corte 0. Daqui mesma coisa, ele pega o corte, inclusive com a faixa de vista do corte, aqui encaixado para essa vista, e na sequência eu posso simplesmente girar aqui para dar uma olhada nesse horário, qual que seria o jeito ali da iluminação. Ou então pegar o corte no outro sentido, vamos lá. Vou aqui orientar para a vista de corte do meu corte 1. Daí ele vai dar uma processada e automaticamente aqui vou girar Shift, botão do meio do mouse, e vou ver aqui inclusive com a profundidade de corte que eu tinha efetuado ali para o meu projeto, o que está acontecendo nessa região, nesse horário em relação à insolação. Se você estiver fazendo junto, vou pedir para que você salve, e se ainda não curtiu, pode estar curtindo esse vídeo, pode estar compartilhando para alguém que se beneficiaria desse conhecimento tanto quanto você, a não ser que você queira guardar só para você, mas tudo bem, e nos vemos na próxima então.